Boa tarde, alunos do quinto ano. Oi, alunos. Na aula anterior, pedi que usassem uma folha de pasta única para copiar as aulas, mas fui informada que vocês não têm as folhas em casa. Desculpe a incerteza. Estamos decidindo como fazer. É uma situação nova. Até resolvermos, continue copiando no caderno de projetos. Para o trabalho escrito, vamos complementar as informações. Mais uma observação. Os alunos que fizeram pesquisas completas não precisam copiar. Quem vai copiar os slides são os alunos que só mencionaram e aqueles cuja pesquisa foi muito pequena. O que vamos falar hoje? O segundo item do nosso projeto: o conhecimento de novas técnicas. Bússola, astrolábio, caravela, cartas marítimas, avanço da geografia, esfericidade terrestre, pólvora e armas de fogo. Navegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, principalmente quando se tratava de mares desconhecidos. O medo pela falta de conhecimento e pela imaginação, na época, era muito grande. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto outros tinham uma visão da Terra como algo plano e, portanto, ao navegar para o fim, a caravela poderia cair num grande abismo. Os instrumentos náuticos. Para que houvesse os descobrimentos marítimos dos séculos XVI e XVII, novas tecnologias de navegação foram desenvolvidas. Surgiram com a necessidade de determinar no mar a posição do navio e para superar novos obstáculos. Poder chegar ao seu destino com a segurança, desenvolveram a construção naval, para que as embarcações tivessem a capacidade de enfrentar mares revoltos. Desenvolveram a cartografia e métodos de aquisição de informações geográficas. Praticaram a navegação pelos astros e os cálculos matemáticos necessários para conhecer a localização da embarcação. Os principais instrumentos náuticos da era das grandes navegações foram o sextante, o quadrante, a bússola, a baliestila, outros instrumentos náuticos, o astrolábio, as naus, as caravelas e os mapas portulano. Vamos especificar um pouquinho do instrumento náutico bússola. A bússola é um objeto de orientação geográfico desenvolvido 2000 anos antes de Cristo. Foi provavelmente o instrumento de navegação e orientação mais usado durante as navegações. Esta pequena caixa de madeira é composta por uma agulha magnetizada, colocada na horizontal e suspensa no meio, que sempre aponta para o polo norte da Terra.
Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Não se sabe bem a sua origem, mas pensa-se que os árabes a levaram para a Europa depois que tiveram conhecimento dela através dos chineses. Nos sites abaixo, você vai poder ver vídeo no YouTube sobre como fazer bússolas em casa e sobre a história da bússola. O quadrante. Mais antigo que o astrolábio, que a gente vai falar na aula que vem, o quadrante náutico também servia para tomar a altura dos astros. Foi um dos primeiros instrumentos astronômicos que os navegadores portugueses utilizaram. Esse instrumento permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava. Para a medição noturna, usava-se como referência a altura da estrela polar, que é uma estrela que aparece só no hemisfério norte. E podia-se saber se a embarcação se encontrava mais ao norte ou mais ao sul. O quadrante era construído de madeira, tendo a forma de um quarto de ciclo graduado, de 0 a 90 graus, e um fio de prumo no centro. Você aí está vendo, ó, o fio de prumo, o pedaço, o quadrante de madeira e como era usado pelos navegadores. Nas referências bibliográficas, você vai ter a indicação de vários sites sobre os instrumentos náuticos. Abaixo tem uma observação. Quando você enviar foto para mim, pela Agenda Edu, escreva o seu nome, fica melhor para eu identificar. Queridos alunos, tenham uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Beijo para vocês!